Graça e paz, irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Que seja um tempo agradável e que a palavra de Deus encontre local na nossa mente, no nosso coração, para fazer assim a transformação que nós tanto precisamos, para poder entender tudo isso que nós temos visto, passado, e acima de tudo que a nossa fé não venha desanimar, porque os dias são maus. O texto para a meditação de hoje está lá em Mateus 9, verso 17. Diz assim: Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. É interessante esse texto para meditar nos dias de hoje, já que estamos começando um novo ano e tantas coisas têm acontecido, né? E principalmente a Covid já está de volta e muita gente morrendo novamente, os índices aumentando de uma forma incrível e nós ouvimos ainda as velhas histórias. A necessidade de se vacinar, a necessidade de se proteger, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas, para que nós não venhamos a perder mais os nossos entes queridos. Amados, odres. Odres são recipientes feitos de pele de animal. Geralmente era feito de cabra, e eles usavam para transporte de líquido, como água, azeite, vinho, manteiga e até mesmo queijos. Era feito do couro de cabra, e com o tempo, né, com essas coisas que eram colocadas dentro dela, essas coisas fermentavam, e aí ela tinha uma elasticidade, então ela crescia, o volume dela, e ela então guardava assim, por algum tempo, esses ingredientes que eram colocados dentro dela. O fato de dizer para não colocar vinho novo em odres velhos é a situação de que esse odre já havia dilatado o suficiente. Quando você colocasse um vinho novo, esse vinho novo ia fermentar, ia fazer com que ela dilatasse ainda mais, e aí então ela se romperia. E se rompendo, você perderia tanto o odre quanto o vinho, né? Essa é a questão dos odres. Mas esse fato aconteceu e Jesus estava numa casa, num banquete, e ele é interrogado pelos fariseus, né? Os fariseus sempre com as suas perguntas, tentando deixar Jesus constrangido. E eles dizem a Jesus: Senhor Jesus, por que nós jejuamos e os seus discípulos não? E Jesus então ensina para eles, diz para eles: olha, o mestre deles ainda está aqui, eles não precisam jejuar. Mas vai chegar um tempo onde o mestre já não estará, e assim eles precisarão e farão. E então eles continuam, né? E Jesus continua no seu ensinamento dizendo: o jejum era um costume, né? E que trazia uma visão, e não trazia uma visão ampla do reino. Porque Jesus vinha ensinando uma forma de enxergar a vida com Deus, não somente pelas ações, né? Não adiantava só apenas dar uma esmola, era preciso antes da ação que fosse feita, houvesse uma transformação muito profunda no coração. E essa transformação só podia acontecer quando o homem, o ser humano, né, o homem, a mulher, entendesse da parte de Deus qual era o objetivo da sua existência, qual o objetivo da sua vida. E então em Deus, tanto esse homem quanto essa mulher procura o motivo da sua existência, e ele vai ver que é para a glória de Deus. Então ele olha as pessoas como seus irmãos, como pessoas que Deus ama, e então ele passa a ter uma vida diferente. Então quando ele estende a mão para ajudar, não é simplesmente para cumprir uma normativa ou para fazer algo que os homens possam ver e dizer assim: nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa é de Deus. Não, antes de tudo, o seu coração está convertido. A experiência com Deus faz com que ele entenda o amor de Deus, e então ele olha para as pessoas
querendo que esse amor também seja entregue ao coração deles, para que eles se sintam também filho de Deus e a sua vida seja transformada. Meus queridos, Jesus não estava chamando-nos para uma religião. Jesus não veio pregar religião, mas ele vinha falar da existência do ser humano com relação ao homem-Deus, que Deus existe, que existia um Deus que os amava, mas que nós precisávamos buscá-lo para poder entender o propósito de vida e sermos resgatados, religados a Deus através de um sacrifício vivo que ele, Jesus, veio cumprir. E a partir de então, o Espírito de Deus ia nos testificar, ia nos convencer que nós somos filhos de Deus. E a forma que nós viéssemos a viver a partir de então é uma forma onde tudo que vem à mão para fazer, nós fazemos como que para o Senhor. Nós amamos as pessoas porque nós experimentamos do amor de Deus. Não é aquele amor de querer algo, mas é o amor de entregar algo. E então, o ensinamento da palavra de Deus, né, quando ele fala dos odres e do vinho. O vinho, ele representa o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. Para que em Cristo nós possamos ser transformado, regenerado, trazido de novo à presença de Deus, e trazido à presença de Deus nós possamos viver já aqui nessa terra uma vida realmente transformadora, uma vida de expectativa, de alegria, uma vida de prosperidade no sentido de viver cada minuto intensamente, fazer uso de tudo aquilo que Deus tem nos dado, conviver com aquele que Deus tem colocado próximo de nós, levar sempre alegria, compartilhar daquilo que Deus tem revelado ao nosso coração, da sua palavra, orarmos a Deus, conversarmos com Ele, entender através do Espírito Santo o motivo de cada dia, as experiências, quer sejam boas, quer sejam ruins, faz com que nós venhamos a crescer. Quando é boa, nós crescemos na alegria e na gratidão a Deus. Quando ela é ruim, nós crescemos no entendimento que quando nós não suportamos, é o Senhor quem nos sustenta. Então o vinho significa o sangue de Cristo. Esses odres somos nós, eu e você. Esse sangue de Cristo, ele precisa ser colocado em nossas vidas, dentro de nós, para que nós possamos transformar a nossa mente, para que através da convivência com o Espírito Santo de Deus, nós sejamos transformados no conhecimento da vida, no conhecimento da salvação, no conhecimento da restauração, no conhecimento do sacrifício vivo que Jesus fez para nos entregar uma vida eterna. Amados, nós vivemos tempos difíceis, correria, muita luta, perdemos e estamos perdendo muitos ao nosso lado. Eu questionei com alguns amigos sobre a Covid. A Covid trancou todos nós dentro de casa durante 2 anos. E nós ficamos angustiados, pedindo a Deus que Deus tinha misericórdia, que nós pudéssemos voltar a trabalhar, que a vida pudesse voltar ao normal. As grandes empresas, o comércio, todos eles ganharam dinheiro, até mesmo o dinheiro que o governo deu para os pobres, foi tudo para aqueles que já tinham dinheiro. O número de pessoas pobres aumentaram muito. E o que eu chamei a atenção foi, observando todo esse tempo, quando a vida melhorou, as ruas ficaram cheias de pessoas, bebendo, comendo, festejando, com sons que nada agrada a Deus, com roupas ridículas. Ninguém convocou o povo para poder ir para a rua, se ajoelhar e glorificar a Deus e pedir a Deus perdão pelos erros e buscar em Deus uma nova vida, uma vida sem Covid, uma vida restaurada, uma vida nova. Ninguém fez isso. Não conheço. Se vocês conhecem alguém, por favor, né, comentem, falem para que eu possa estudar, para que eu possa ver. Esse vinho novo dentro desse odre novo vai trazer transformação. Mas não adianta nada eu ouvir a palavra de Deus e eu, como odre, ser o velho, o antigo, aquele que já está dilatado, aquele que está acostumado com o pecado, que está acostumado a resolver tudo do meu jeito. De nada adianta. Portanto, amados, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que entendemos que é o melhor, do que somos, do que aquilo que nós temos certeza que podemos fazer com a força do nosso braço, para que o Senhor possa
transformar a nossa vida e através do seu Espírito Santo a gente aprender e entender qual é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Em Mateus 5, verso 20 diz assim: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É essa a novidade. Os fariseus, eles tinham por característica saber da lei, conhecer a lei e cobrar as pessoas com relação à lei. Era falar alguma coisa, eles apontavam com o dedo, eles davam de dedo, porque eles sabiam. Mas o coração deles não tinha misericórdia nenhuma, o coração deles não tinha gratidão nenhuma, ele se sentiu o próprio Deus. E a palavra de Deus diz assim que nós temos que exceder o conhecimento dos fariseus. Não adianta apenas saber. O nosso coração precisa ser transformado, mudado pela renovação desse vinho novo. O vinho que representa o sacrifício de Jesus. Esse Jesus que era Deus, que veio à terra em forma humana, pagou o preço do nosso pecado, morreu naquela cruz e depois ressuscitou ao terceiro dia e tomou a chave do inferno. E a partir de então, ele é Senhor de todas as coisas. E ele pode ser Senhor da sua vida. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida a Ele. Chama Ele para habitar na tua vida, chama Ele para habitar na tua casa. Chama a tua família e fala, vamos gente, vamos pedir para Jesus ser o Senhor da nossa família. Com certeza vocês vão ver transformação na sua vida, grandes transformação. E nós só podemos mudar, mudando a nossa mente. Se nós acharmos que Deus é bonzinho, nós estamos equivocados. Deus, ele não é bonzinho, Deus, ele é bom, mas ele é Senhor de todas as coisas. Ele tanto nos salvou, tanto nos entregou a vitória em Jesus Cristo, como também ele vai voltar, e aquele que não for dele, não vai habitar com ele no céu. Isso ele diz na sua palavra. Leia a Bíblia. Amados, que nós possamos meditar um pouquinho como é que tem sido a nossa vida nesses últimos 3 anos. Quando éramos livres, nesses 2 anos que ficamos escravos, trancados, e agora nesse ano novo, onde já temos experiência e vemos as coisas acontecer tudo de novo. O que mudou na minha vida, o que mudou na sua vida? Que Deus possa dar entendimento a cada um de nós, que nós possamos ter temor, que nós possamos ir à presença do Senhor e reconhecer as nossas falhas e pedir para que Deus mude a nossa sorte. Que Deus ricamente te abençoe. Não esqueça de se cadastrar no nosso canal, de dar um joinha, de teclar no sininho para quando nós colocarmos mensagens você ser avisado. Isso nos ajuda, faz com que nós possamos compartilhar a palavra de Deus e as pessoas que ouvem e as pessoas que participarem possam meditar um pouquinho também e quem sabe lá no seu quarto, lá na sua sala, lá na sua empresa, no lugar onde você está sozinho, essa palavra vai servir para te trazer uma nova motivação e você ter coragem de se entregar a Deus e Deus mudar a tua sorte. Que Deus ricamente te abençoe, que esse ano seja um ano próspero e que acima de tudo o conhecimento de Deus chegue até a tua vida para que você possa fazer com vontade e com sabedoria aquilo que é a vontade de Deus para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.